Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco, né? Precisamos tanto disso. Paz, compreensão, afeto, harmonia, união entre todos nós. E a gente nunca deve se cansar de pedir a paz dentro da gente. O estudo de hoje, interessante que o título é assim, pior para eles. É uma frase que a gente diz assim, você não entendeu, pior para você, né? Eles não ouviram, não tiveram ouvidos de ouvir, então pior para eles. Só que nós acrescentamos aqui o pior para nós, porque nós estamos ouvindo isso aqui há mais de 2000 anos, e muitos, praticamente todos nós ainda não ouvimos. Quando Jesus disse que havia sido cumprida a Escritura nos nossos ouvidos, porque esse ouvido não foi só do povo de Nazaré, para quem ele havia lido o texto de Isaías, mas sim para todos nós, que até hoje reverberamos em nossos cérebros, em nossos ouvidos, as palavras dele através do Evangelho. No texto lido tem uma parte que ele fala de irmãos nossos que frequentam grupamentos religiosos, ou seja, eles vão à igreja, vão ao centro espírita, vão a um templo evangélico, vão em qualquer lugar às vezes, e sempre tem uma desculpa, eles vão ou para acompanhar alguém, ou porque não estavam fazendo nada e resolveram ver o que era, e nessa frequência eles ouvem o que é dito. Eles ouvem preleções, eles ouvem sermões, eles ouvem estudos como os desta noite. E muitos saem dizendo que ouviram por ouvir. Só que a palavra, ela permanece em nós. Por isso que eu falei acima, nós estamos ouvindo essas palavras do Cristo há 2000 anos e não estamos seguindo. Mas esses irmãos dizem que foram por ir, foram para acompanhar, foram para fazer isso e acabam ouvindo muita coisa. E essa percepção do que lhes é colocado já é uma introdução à responsabilidade da vida. Quando eles saem dos lugares em que eles foram, que eles frequentaram e ouviram tudo isso, eles saem com essa responsabilidade. Ainda pouca, sim, com certeza, mas estão já cientes de alguma coisa que tem dentro deles e que é necessário que eles coloquem para fora. Quando Jesus disse essa frase, na realidade nós temos o capítulo 4 inteirinho de Lucas, que são uns 43 versículos, e os parágrafos foram divididos em frases, cada versículo é uma frase, e quando nós lemos só uma frase, nem sempre a gente abrange o contexto. Então eu copiei o capítulo 4, para que a gente leia, para eu ler aqui para vocês e fazermos alguma visualização sobre tudo isso que se passou com Jesus e uma informação fundamental. Jesus, na situação em que vai se apresentar aqui, foi o próprio autor de tudo que está escrito nos evangelhos. E aquilo que não foi visto pelos seus apóstolos ou pelas pessoas que anotaram, registraram e fizeram todo aquele compêndio sobre ele que nós chamamos de o Evangelho, o Novo Testamento, foi dito por ele mesmo. Ele mesmo contou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e aquilo ficou registrado para todos nós. Esse capítulo 4 de Lucas tem muito disso. Ele começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Esse termo vai-te para trás de mim, nós já ouvimos várias vezes como vade retro, Satanás, em latim. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Primeira posição. Será que Jesus foi tentado pelo diabo? Será que o diabo se aproximou de Jesus, colocou a mãozinha nas costas dele e disse assim: vamos fazer isso, faça assim, me adora. Eu acho que se o diabo existisse e ele se apresentasse perante Jesus, ele cairia de joelhos em respeito a quem ele estava se pondo à frente. E aí nós vamos notar o seguinte: primeiro, quando Jesus saiu do Jordão, o que é que ele estava fazendo no Jordão? Ele foi mergulhado por João Batista naquele momento. Em alguns livros a gente lê batizado, só que batizado não existia naquela época, isso foi criado depois. E estava cheio do Espírito Santo, também não é real, porque o Espírito Santo que se conhece, uma parte da Santíssima Trindade, também só foi criado num concílio no ano de 381, para ser utilizado como um dos dogmas das igrejas. Jesus estava cheio de um Espírito Santo, espíritos de luz que acompanharam Jesus desde que ele começou a produzir efeitos sobre o planeta Terra, para que ele administrasse toda essa beleza que nós vivemos e dizemos que é a nossa casa. Há alguns bilhões de anos. Então Jesus tinha a companhia de espíritos do nível dele e às vezes até superiores a ele, que o amparavam e ajudavam nessa meta que era administrar tudo isso que estava sendo construído para nós. Quando ele saiu do Jordão, que ele foi mergulhado por João Batista, ele foi acompanhado por um desses espíritos. Outra coisa, no Evangelho diz assim: foi levado ao deserto. Que deserto? Haviam muitos desertos naquele local. Não é o deserto tal, o deserto X, Y, B, não. Foi levado ao deserto. É uma incógnita. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Bom, não existe um deserto aí. O deserto que se fala aqui é o próprio deserto interior de cada um de nós. Porque quando Jesus se apresentou a João Batista como um exemplo de mudança de vida,
para que todos aqueles que estavam assistindo aquilo que se passava com João Batista, ele entrou numa imersão muito profunda de si mesmo. Lembramos que Jesus viveu durante 30 anos como um ser humano comum, ninguém o conhecia. Quando chegou o momento de ele começar a sua pregação, ele foi ao Jordão e ali ele deu, que podemos dizer na linguagem de hoje, o start naquilo que ele ia fazer nos próximos 3 anos. Com uma determinante muito profunda. Tudo que o mestre fez já havia sido programado. Ele não apareceu aqui no planeta Terra, no meio de nós, do nada e dizer assim, vou fazendo conforme vai acontecendo. Não. Cada passo, cada atitude, cada palavra, tudo foi planejado. A vinda de Jesus para o nosso meio foi para nos colocar a par de todas as situações espirituais que nós temos que participar integralmente, para transformar os nossos espíritos. Então, o exemplo maior é esse, quando ele faz essa imersão em si próprio. Ele busca lá dentro dele tudo aquilo que poderia ser humano para se transformar num representante divino, num espírito totalmente iluminado, num ser que praticamente não tinha mais nada de humano. O corpo físico sim existia, mas a essência dele era divina. Quando ele faz isso, é aquilo que nós chamamos aqui, dizemos sempre, ele muda, ele joga fora o homem velho e renasce como um homem novo. Já ouvi aqui várias vezes, eu mesmo já usei esse termo, que nós temos que fazer uma mudança tão profunda em nós, para jogarmos fora o homem velho e nos transformarmos no homem novo. E é essa imersão que faz com que a gente diga assim, e ele se aprofundou no deserto. Na realidade não, ele foi buscar no fundo dele mesmo, tudo aquilo que ele precisava para emergir como um filho de Deus, um espírito de luz, com uma responsabilidade enorme e com tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer com ele, daí para frente. Quando ele diz assim, no texto, que o diabo tentou, nós temos que ver o seguinte, a palavra diabo, ela vem da palavra diávolo, e ela não significa um ser, ela não significa algo palpável. Ela significa como, por exemplo, eu digo aquela pessoa muito bonita, aquela pessoa muito feia, aquela pessoa rica, é um adjetivo. Diabolo, significa aquele que separa, aquele que cria antagonismos. Não existe uma figura chamada diabo. Satanás também é o mesmo processo. Ele é um adjetivo, essa palavra é um adjetivo. Não significa a existência natural de alguém. Se alguém acredita que existe o diabo, seja ele com que figuração for, pode esquecer, apaga da mente, passa a borracha, porque o diabo está dentro de nós. É o antagonismo que nós temos quando nós buscamos as coisas do Espírito e ele nos força a direcionar para a matéria. É aqui que Jesus está exemplificando como nós devemos nos mudar, como nós devemos nos transformar. Todas essas informações que nós temos são isso. Ele fala sobre a força, o poder, a vontade de ter o dom de dominar as pessoas, é isso que está sendo oferecido ali. Só que isso não foi oferecido diretamente a Jesus. Ele cita no texto como um exemplo para que nós percebamos
que a gente perceba que isso acontece conosco todo dia. Todo instante nós estamos sendo, nos está sendo mostrado as coisas materiais que tem à nossa volta. É o egoísmo, é a raiva, é o ódio, é o desrespeito. Tudo isso é o que está sendo mostrado aqui no texto do Evangelho. E que foi combatido por Jesus. E uma outra coisa que a gente vai fazer um pequeno parêntese aqui. Ninguém acompanhou Jesus nessa viagem. Como é que Lucas sabe disso? Porque Jesus contou para ele. O Lucas não acompanhou com um diário lá e o que o mestre foi fazendo, ele foi anotando. E outros apóstolos também citaram o mesmo fato. Por isso que às vezes é muito importante que a gente leia, quando for ler o Evangelho, ele tem eu para mim acho até que complica um pouquinho toda a divisão, mas é muito pessoal, não tem nada a ver esse negócio de versículo, porque qualquer um pensa uma frase e aquela frase fica assim, com um sentido próprio. Quando você coloca no meio do texto, ele tem um outro sentido. Ela é uma informação, é uma qualificação de alguma coisa que você está lendo num contexto muito maior. Então, nós acreditamos nisso, que Jesus, com o auxílio desses espíritos maravilhosos, se envolveu em tudo isso e foi nos mostrando o caminho, passo a passo, de como nós devemos nos comportar e agir. Essa palavra, inclusive, a diabolos, eu não disse antes, ela vem do grego, para que a gente tenha uma noção melhor da coisa. E significa exatamente isso que eu falei. Então, diabo significa o apego à matéria. O Espiritismo nos mostra que nós não devemos ter esse tipo de apego. Precisamos da matéria? Precisamos. Quando nós chegamos no começo, não é uma linha que termina aqui e começa ali, não. É bem sutil a coisa. No terceiro milênio que nós estamos passando para um processo evolutivo mais consistente para o lado espiritual. Até o final do segundo milênio, nós entramos exatamente no equilíbrio. Quando alguém entrava demais para a área espiritual, destoava do conjunto. Quando alguém era materialista demais, ele ficava muito apegado, ele escapava do grupo. Então, para nós, o equilíbrio era primordial. Agora que nós entramos no terceiro milênio, que nós estamos buscando uma complementação para a nossa própria vida, e nós que estamos nesse terceiro milênio, temos essa felicidade de estarmos nesse processo evolutivo muito mais forte, nós estamos nos direcionando para um lado espiritual mais profundo. E essa é a tendência do planeta inteiro, que ele vai mudar junto conosco. Nós estamos mudando e o planeta muda junto. Então, esse processo não tem volta. Nós estamos seguindo um processo evolutivo que nos leva a melhorar cada vez mais a nossa condição espiritual. Aqueles que ficarem para trás, provavelmente não ficarão mais aqui no planeta Terra. Teremos outros planetas nas mesmas condições que a Terra está hoje, para onde iremos, ou planetas inferiores, onde iremos participar da evolução de espíritos que estão numa situação um pouco inferior à nossa. Então, esse processo vai ser uma constante e nós temos tudo isso que nos é colocado à frente pelo Espiritismo, pelos estudos do Evangelho, pelo envolvimento com os espíritos que nos ajudam e nos amparam,
pelas coisas que nos acontecem hoje, de uma sutileza muito grande, mas que nós nos apercebemos. Nós sentimos as presenças, nós sentimos que está acontecendo alguma coisa, nós nos envolvemos de uma forma muito mais sutil com aquelas pessoas que estão vivendo conosco na nossa família. Nós percebemos quando alguma coisa está diferente, porque o que é que acontecia no século passado? No século passado, o pai determinava o que tinha que ser feito e a família inteira obedecia. Filho não conversava abertamente com pai e mãe. Nós não tínhamos nem conseguíamos chegar perto, porque eles eram seres que nos davam todo o amparo, todo o apoio, e nós não questionávamos absolutamente nada. Hoje as nossas crianças questionam. Hoje as nossas crianças chegam para nós e perguntam por quê. E querem respostas, e eles sabem as respostas. Quando, na maioria dos casos, eles vêm nos perguntar alguma coisa, já leram muito na internet. Eles querem uma confirmação daquilo que eles entenderam. E se nós deixarmos em aberto, eles podem estar aprendendo errado. Esse é o processo evolutivo em que nós estamos colocados nesse momento. E é isso que nós temos dentro do estudo. Quando Jesus voltou do deserto, ele esteve em Nazaré, a cidade dele, onde ele nasceu. Na realidade não era uma cidade, era um povoado muito pequenininho. E contam que era tão pequeno que provavelmente só tinha um marceneiro ali, que era São José, né? Todo mundo se conhecia. Ele foi à sinagoga do povoado, que era hábito do povo da época. Todo sábado eles iam à sinagoga para rezar, para conversar, para estudar, para aprender com aqueles que administravam ali e pregavam sobre os conhecimentos e lendo as escrituras de profetas anteriores. E quando Jesus lá chegou, ele se preparou para ler. Ele foi e um dos membros da sinagoga entregou para ele o livro de Isaías. E ele leu. E o texto de Isaías dizia assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e curar os quebrantados de coração. Alguns traduziram isso aí dizendo que Jesus seguia a vontade de Deus para ajudar os pobres, que eram bem vistos por Deus. Se Deus visse só os pobres e gostasse mais dos pobres, ele não seria Deus, porque foi Deus quem criou os ricos. A riqueza que existe no planeta e no universo foi criada por Deus.
O mau uso da riqueza é que foi criado por nós. Na realidade, o que está escrito aqui é que nós fomos ungidos para ajudar não os pobres, mas sim os mendigos, aqueles que mendigam, aqueles que pedem, aqueles que precisam de amparo, que estão cegos porque não veem o que nós já estamos vendo. Eles estão cegos porque não enxergam o amor que lhes é colocado à frente. Não é a cegueira humana, é a cegueira do espírito. É aquele que vê, mas não enxerga. É aquele que ouve, mas não tem ouvidos de ouvir. Ele ouve e continua fazendo a mesma coisa constantemente. Ele não absorve o que lhe foi dito. Ele não compreende aquilo que lhe é colocado à frente. Dar liberdade aos cativos. Essa liberdade, ela é inerente àqueles espíritos que já estavam há milhares e milhares de anos aprisionados, já tinham condições de reencarnar e continuavam absorvidos naqueles ambientes onde eles haviam sido colocados. E para nós significa dar amparo àqueles irmãos nossos que estão em desequilíbrio, que precisam ser retirados do sofrimento espiritual e ser trazidos para o conhecimento e para a busca da felicidade. E entender que sofrimento, ele é inerente a nós nesse instante, mas não significa que eu tenho que sofrê-lo. Significa que eu tenho que buscar uma forma de evitar, primeiro, que o meu irmão sofra. E fazendo isso, eu também reduzo o meu. Porque Deus nos quer felizes. Todos esses ensinamentos nos levam a isso, a melhorar. Não é a ir para baixo, e sim ir para cima, a ser iluminado. E nós não podemos pensar em todo o tempo que está sendo falado sobre nós, humanos, corpos de carne, mas sim sobre nós, espíritos, que é a nossa vida, é o que continua, é o que existe para a eternidade. O nosso corpo físico, ele vai ser jogado fora. 70, 80, 90 anos, alguns ficam sem. Mas o destino de todo o corpo físico qual é? Se transformar em outra coisa, voltar à terra. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas o espírito não é da terra. O espírito continua existindo e terá mais e mais oportunidades e mais corpos para continuar seu trabalho, ou não terá corpos se ele conseguir progredir numa vida que o leve para um planeta melhor, que o leve para uma moradia melhor, como está nos livros. São muitas as moradas do Pai em pleno universo. Nós não temos só uma morada, não é só a Terra. E a grande maioria dos planetas não existem corpos iguais aos nossos. Nós ainda estamos num processo muito pequeno, mas vamos melhorar. Todos nós melhoramos, todos nós ascendemos. E quando Jesus estava em Nazaré, ele foi cercado e pediam que ele fizesse as coisas que ele fez em Cafarnaum, a cura dos cegos, a cura dos leprosos. Foi quando ele disse aquela frase que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E realmente, em Nazaré ele não fez absolutamente nada, ele não conseguiu. E o povo de Nazaré, que era o povo da terra dele, da cidade dele, do povoado dele, ainda tentou matá-lo. O cercaram para jogá-lo de cima do morro, onde aqui a cidade ficava no alto de um morro, e queriam jogá-lo lá de cima. Por que ele não conseguiu?
Por que um profeta não é bem recebido na sua pátria? Pelo próprio relacionamento. É muito mais fácil você dialogar e intervir no pensamento de alguém que nunca te viu do que nas pessoas da tua família, que já te conhecem. E se você atua de uma forma diferente, para os irmãos de Jesus, Jesus não batia bem na bola. Ele não era igual a eles. Lembram das outras passagens em que os irmãos iam atrás dele para tirá-lo do lugar onde ele estava e levá-lo de volta? E ele disse assim: aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. E não atendeu os irmãos que estavam lá fora procurando por ele. Por quê? Porque quando nós pensamos de uma forma diferente, dentro de um grupo, nós somos o diferente. E fazer com que eles nos atendam em algumas determinações é muito mais complicado, porque não existe uma coisa: fé. Eles não acreditam que você é capaz de fazer aquilo. E para que exista cura, tratamento, a absorção de efeitos, tem que ter as duas coisas: aquele que faz e aquele que recebe. O que faz tem que ter fé que está fazendo correto, e o que recebe tem que ter fé que aquilo que ele está recebendo é o certo. Se não existem esses dois, não existe cura. No centro espírita, na igreja, onde for, se a pessoa que está enferma não tiver plena consciência de que ela pode se curar, que ela vai se curar se fizer esta forma, ela não consegue movimentar as energias dentro dela. E por mais que se injete energia naquela pessoa, não haverá o efeito da cura. Com certeza aqui já foi dito isso, quando as pessoas passam na entrevista. Olha, 80%, 90%, 99% do efeito daquilo que você está precisando parte de você mesmo. Você tem que entender que isso que está acontecendo é você que está produzindo. Sabe por quê? Jesus disse isso. Nós somos filhos de Deus. Já repetimos aqui de novo, muitas vezes. Nós temos Deus dentro de nós. Em cada célula do nosso ser, do nosso espírito, Deus está presente em nós, nos nossos corações. E nós temos o poder divino dentro de nós. Foi isso que Jesus fez. Ele fez com que todo aquele poder divino dele emergisse. Ele se transformou numa chama viva de Deus. E nós podemos fazer isso. Ah, mas eu não consigo chegar. Não é para hoje. Mas que a gente consegue, consegue. Porque todos nós temos esse poder. Não é um poder de um só, não. É de toda a criação divina. Deus colocou a sua semente em todos nós, a sua luz, o seu amor, o seu perdão. Tudo que é inerente a Deus está em nós. Se nós não conseguirmos praticar pelo menos um pouquinho, como disse Jesus também uma vez, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para aquela montanha, sai dali, vai para ali, a montanha vai. Mas de onde nós tiramos a fé se a gente não acredita? Eu tenho que acreditar, mas eu tenho que primeiro começar a acreditar em mim. Se eu não acreditar que eu sou capaz, como é que eu vou poder transmitir para os outros? Coisa mais simples, como é que você vai ensinar uma pessoa a limpar alguma coisa se você nunca limpou? Nós temos que fazer as coisas para poder dizer para as pessoas, para os nossos irmãos, como fazer. Se eu não consigo orar, se eu não consigo me unir aos espíritos bons, como é que eu vou dizer para outra pessoa, dizer assim, ora, reza, chama os espíritos bons? Eu não tenho força para fazer isso. Eu tenho que mudar em mim,
para poder começar a mudar nos outros. Isso faz parte da vida. Foi isso que Jesus fez quando ele chegou lá na frente do João Batista, disse assim: eu quero ser mergulhado no Jordão. E houve aquela claridade toda quando ele passou por aquele processo. E ele trouxe de dentro para fora toda aquela beleza resplandecente que nós conhecemos nas histórias. Então, meus irmãos, nós temos que mudar, nós temos que vivenciar Deus em nós. Quando lermos o Evangelho, quando lermos os livros, temos que ler entendendo que muita coisa que está aqui, ou melhor, tudo que está aqui foi escrito há muito tempo atrás. E a grande vantagem disso, qual é? Nós percebemos pela leitura como nós mesmos evoluímos, como nós mesmos crescemos, desde o lado social até o lado espiritual. Paulo de Tarso, todo mundo conhece Paulo de Tarso, a história dele. Foi um dos grandes do cristianismo. Primeiro ele perseguiu os cristãos, foi aquela, matava Deus e o mundo, mas quando ele se transformou, que Jesus lhe apareceu e ele mudou, a mudança foi total. Ele dizia que a mulher não podia falar na igreja. E se ela quisesse aprender alguma coisa, que perguntasse para o seu marido dentro de casa. Isso porque ele era muito culto e inteligente. Hoje nós sabemos que aquilo tudo foi no passado, e era assim. Infelizmente, hoje nós ainda temos muitos grupos que seguem à risca essas coisas históricas de séculos atrás. Mas nós que estamos entendendo, nós que seguimos a doutrina espírita, que temos uma noção, principalmente do presente, do que nós estamos vivenciando, nós temos a certeza de que a nossa evolução é uma constante e ela não tem volta. E está lá escrito nos nossos livros, não há regressão. Pode haver uma parada, por minha intenção, se eu quiser parar. Então, meus irmãos, o estudo da noite era esse. Era mostrar o quanto Jesus nos ama, o quanto Ele faz por nós, como é que Ele passou esses dias e o que estava escrito e o que nós entendemos por aquilo que ali estava dito, para que a gente tenha cada vez mais equilíbrio e força para vivenciarmos a nossa existência, ajudarmos nossa família, ajudarmos aqueles que estão conosco e os nossos amigos e irmãos que procurarem a nossa companhia em qualquer momento que seja. Que Deus esteja com todos nós.